Segunda-feira da terceira semana do tempo comum. O evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 3, de 22 a 30. O Senhor esteja convosco. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que, pelo príncipe dos demônios, ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação. Amado irmão, amada irmã, a paz esteja com você, que nos acompanha pelo canal oficial da Obra de Maria no YouTube, no WhatsApp e no Instagram. Hoje, segunda-feira da terceira semana do tempo comum. A palavra que a igreja nos oferece hoje nos convida a perseverar na oração pela unidade de todos os discípulos de Jesus. Embora a semana de oração pela unidade dos cristãos, realizada de 18 a 25 de janeiro, já tenha terminado, devemos continuar pedindo essa graça tão necessária. De fato, poucas coisas são tão escandalosas quanto a divisão entre os discípulos de Jesus, o Rei e Senhor da unidade. Nas terras de missão, quando os pagãos percebem a existência de diversas igrejas cristãs em desacordo entre si, questionam: por que aceitar essa religião se ela não tem unidade? O evangelho de hoje menciona a casa de Satanás, mas nos apresenta um princípio fundamental. Se um reino se divide contra si mesmo, não poderá manter-se. E se uma família se divide contra si mesma, não poderá manter-se. Da mesma forma, acontece com a igreja. Se estiver dividida, não poderá ser digna de confiança. Assim, quando não trabalhamos pela unidade, acabamos, na verdade, trabalhando contra a própria igreja. Conhecendo o coração humano, a começar pelos seus próprios discípulos, Jesus orou ao Pai pedindo que eles permanecessem sempre unidos. No Getsêmani, na véspera de sua paixão e morte, ele, que iria se oferecer pela salvação e unidade dos filhos de Deus, rezou: não rogo somente por eles, mas também por aqueles que hão de crer em mim por meio da sua palavra, para que todos sejam um, assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que também eles estejam em nós e o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim,
para que sejam perfeitos na unidade, e o mundo reconheça que me enviaste e os amaste, como amaste a mim. João capítulo 17, de 20 a 23. Embora saibamos que nós católicos estamos firmados na única pedra que o Senhor estabeleceu como fundamento de sua igreja, somos chamados a promover a unidade e a reconhecer o que é bom e vem do Espírito Santo, mesmo em outras comunidades cristãs. O Concílio Vaticano II reconheceu que essas comunidades cristãs também possuem muitos tesouros de graça. Embora não tenham toda a riqueza da graça de Cristo por estarem separadas da unidade apostólica fundada em Pedro, elas possuem a palavra de Deus, os sacramentos e as graças que Deus, em sua bondade, concede a todos os homens de boa vontade. Assim, os irmãos separados são guiados pelo Espírito Santo à medida que correspondem à graça divina. Devemos reconhecer isso com alegria, pois assim colaboramos para superar as divisões. Se ao contrário enxergarmos apenas o que nos separa, as divisões nunca serão superadas. Amado irmão, amada irmã, a Igreja Católica Apostólica Romana é a mãe de todas as igrejas, pois nasceu do desejo de Deus de reunir seus filhos dispersos. Assim como o pai do filho pródigo nunca se conformou com sua partida em busca de uma falsa liberdade, Deus também não se resigna quando um de seus filhos se afasta da igreja. Ele sabe que, longe de sua casa e de seu abraço, não há proteção, livramento, bênçãos, alegria e paz. Tudo o que o filho realmente precisa. Da mesma forma, longe da Igreja Católica, que é o ambiente vital dos renascidos pela água e pelo Espírito, os filhos tornam-se presas fáceis para homens sem escrúpulos, verdadeiros mercenários que não se preocupam com seu verdadeiro bem-estar. A divisão entre os discípulos de Jesus não faz sentido algum. É algo verdadeiramente escandaloso. Na carta aos Efésios, São Paulo exorta: esforcem-se para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a mesma esperança a qual fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos, age por meio de todos e está em todos. Efésios capítulo 4, de 3 a 6. Por este motivo, a Igreja Católica nunca se conformou com as divisões entre seus filhos. Assim como uma mãe nunca deixa de ser mãe, mesmo quando seus filhos se afastam, a igreja continua a acolher e esperar por aqueles que se distanciaram. Continuemos a rezar pela unidade plena de todos nós, discípulos do Redentor. Rezemos com o salmo de hoje. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer a salvação e às nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, alegrai-vos e exultai, cantai salmos ao Senhor ao som da harpa e da cítara suave. Aclamai com os clarins e as trombetas ao Senhor, o nosso Rei. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.